Afinal, como o Kang vai atacar durante Quantum Mania? Olha só. Gurizada, é claro, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Quando a gente tá falando do Homem-Formiga, a gente tá falando de diversas possibilidades, de diversos, finais prováveis que a gente pode ter, justamente por a gente tá falando aí de um herói e de uma trama que ela aborda multiversos, A gente tava falando do Quantum Mania, o reino quântico. Ele é um reino tão pequeno, que, enfim, ele não existe ao mesmo tempo de tão pequeno que ele é. E mesmo assim ele tem, um exército gigantesco, aquele exército que a gente viu do Kang. Ou seja, a gente tá falando dessa vez de diversas possibilidades que podem acontecer. E justamente o ator que interpreta o Kang deu uma entrevista recentemente para Variety, onde ele confirmou que o ataque vai acontecer, como a forma que a trama do filme vai se desenrolar, e é justamente isso que a gente vai analisar aqui hoje. Quando a gente tá falando do Kang, a gente tem que lembrar que o Kang é um conquistador multiversal, ou seja, a gente tá falando aí de um ser multiversal que consegue aí atacar em diversas frentes, em diversos níveis possíveis, A gente tem que lembrar que a natureza do Kang, ele é um Kree, ou seja, ele tem as limitações. A gente lembra que a Carol Danvers, nossa Capitã Marvel, também achava que era uma Kree, tinha toda aquela questão. A gente já lembra um pouco dos poderes dos Krees, que é uma força sobre-humana, uma habilidade maior, mas também não são poderes de deuses. Ou seja, a gente tá falando aí de um ser que é muito forte, mas ao mesmo tempo é um ser que não é infinito, Ele é finito, ele é mortal. E é justamente isso que a gente tem que analisar quando a gente tá falando desse vilão, Dessa pessoa tão foda como é o Kang. Ou seja, segundo o que foi revelado, a gente entende que o Kang ele vai atacar primeiramente no reino quântico, A gente vai ter aí o primeiro gostinho a priori dele, pra gente entender quais que são os motivos, o que o Kang quer. Afinal, o Kang é conquistador, o objetivo dele é conquistar. A gente sabe que o Kang até mesmo já sacrificou o filho dele nas HQs, Tudo isso ali pelo seu ideal, pelo ideal de conquistar. A gente ainda não sabe qual vai ser a origem desse Kang. A gente tem que lembrar sempre que a UCM tem esse costume aí, que pra agradar os grandes públicos, eles às vezes alteram um pouco aí, a origem dos personagens, justamente às vezes porque a origem fica um pouco mais pesada, então eles tentam aí dar uma apaziguada nas coisas, e é justamente isso que é muito provável que aconteça. E é claro, também não dá pra gente se esquecer que quando a gente tá falando do Kang, a gente também tá falando aí de um ser que, além deles terem todas as possibilidades multiversais, a gente tá falando de um ser que tem um exército inteiro a seu dispor. Ou seja, não vai ser uma batalha simples, não vai ser um coeficiente simples de acontecer, digamos assim, A gente tá falando de fato, de um ser que, além dele poder mobilizar todas as multiversões dele do multiverso, ele ainda vai conseguir utilizar justamente o seu exército, como a gente viu aí no Reino Quântico, nas imagens que aparece o Scott Lang junto com a filha dele, junto com a Vespa lá. A gente consegue ver que aparentemente é um local meio fantasioso, aquelas estruturas que a gente vê, mas uma coisa que é interessante da gente notar é justamente as estruturas das cidades. A gente vê justamente uma tecnologia muito elevada, e é justamente aí que a gente se pergunta, como a gente já trabalhou no episódio passado, a gente viu aí os anéis do Shang-Chi que estavam junto com o Kang, anéis muito semelhantes, e a gente lembra, que até o próprio Wong veio falar que os anéis do Shang-Chi tem uma origem desconhecida, tem uma origem que não é desse planeta, E a princípio eles acham que é magia. E tem uma questão muito interessante que eu gosto de trazer aqui no canal, que é justamente uma questão que é trabalhada, se eu não me engano, é no livro Histórias de Robôs, do Isaac Asimov, onde ele trata dessa questão, que ele fala uma tecnologia que é muito à frente, ela vai ser considerada magia. Ou seja, o poder do anel do Shang-Chi é tão à frente, é tão, digamos, milênios à frente da nossa Terra, que a gente olha para aquilo e acha que é magia. Eles estão à nossa frente há 4, 5, 10, 15, 20 mil anos, e é justamente a quantidade de tempo que a gente pode supor que os anéis do poder do Shang-Chi já estavam com o pai dele, que era aquele senhor lá que estava vivendo por muitos e muitos anos. Ou seja, a gente aqui pode com certeza esperar, que vai ter reviravoltas. Eu ainda até acredito que o Shang-Chi
possa vir a aparecer nesse filme, né? A gente viu que ele foi muito bem trabalhado. O Shang-Chi é um herói fortíssimo quando o assunto é o UCM, né? Não é um cara pra gente desprezar. Então é muito provável que a gente tenha aí um gostinho do nosso querido Scott Lang dentro do UCM. Mas vale lembrar uma questão que também é interessante, que é justamente o Kang ele não vai aparecer na sua forma mais simples dentro do CM. Agora as questões que envolvem justamente a filha do Scott Lang, né, a gente tem que pensar o seguinte, os filmes, né, obviamente a gente entende que o CM está sendo construído, o CM está se encaminhando aí, né, para essas janelas multiversais e às vezes fica muito difícil manter um elenco tão grande e uma coisa que é natural que fosse acontecer é justamente a substituição do elenco, obviamente, quando a gente faz essas substituições, né, colocando os filhos dos nossos heróis, é muito mais legal, é muito mais gostoso de ver, né? Mas o que acontece? A gente tem que entender que essas questões aí se tratam justamente porque muitas vezes os nossos heróis, as pessoas que a gente vê aí fazendo os nossos filmes, eles acabam ficando velhos, né? E a gente sabe que o UCM, ele de fato ele tem uma linha cronológica, as coisas vão acontecendo, né? Do mesmo modo que a DC tem aquela era de ouro que foi trabalhado até no Shazam isso, né? A gente viu a era de ouro da DC, onde o Atom falava, o meu vô usava antes meu traje. Enfim, a gente tem que entender que o tempo ele continua, né? Não é parado no tempo, a gente não tá falando de uma animação, né? Sei lá, de um Ben 10 da vida, que eles sempre vai ter 10 anos, vamos dar exemplo. A gente tá falando justamente, né, de uma linha contínua de tempo, entendeu? Que hoje é um dia e amanhã já é outro dia, né? Então os heróis vão envelhecer, os heróis vão ter as suas tramas mudando conforme o tempo, né? Vão ter as suas paixões, vão ter os seus filhos, vão ter seus problemas de saúde, vamos dizer assim. Então isso é natural que aconteça e justamente a introdução da filha de Scott Lang também é importantíssima pra gente conseguir ter esse legado do Henry Pym, né? Afinal, o Henry Pym já tá velho, o Scott Lang já, né, tem uma certa idade, obviamente ele ainda pode ficar em uns bons 15 anos dentro do CM, né? Mas é importantíssimo que eles apresentem e que eles justamente, né, façam a introdução da filha dele pra gente conseguir ter essa continuidade quando o assunto é o CM. Afinal, a gente sabe que não é fácil, né, encontrar bons atores pra interpretar aí os personagens. Esse é um bom exemplo do Namor, né? A gente tá criticando muito o Namor justamente por ele não ter ficado fidedigno, por o ator, né? O ator é parecido, a gente pode dizer, mas não convenceu, né? Fato é esse, não convenceu e é justamente por isso que eu defendo essa questão. A gente conseguir aí fazer os atores nos convencerem, os atores aí nos venderem o pão pra gente acreditar que eles de fato são os heróis. Beleza, gurizada? Eu quero saber o que vocês acham e é claro, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!